Certo, pessoal. Hoje a aula aqui é sobre a parte mais prática, né? A gente vai começar agora, até então a gente viu mais a parte teórica, e agora a gente começa aí com os instrumentos já, que hoje a gente vai falar tanto da dinâmica quanto da entrevista psicológica. Os meus slides, pessoal, eu preparei puramente de entrevista psicológica, porque como eu falei para vocês, né, até durante algumas aulas, a gente faz pouquíssima dinâmica, né, durante a aplicação na psicologia do trânsito, né. Então, assim, eu deixei até um artigo disponível para vocês em relação à questão dinâmica psicológica dentro da psicologia do trânsito. E aí, se vocês tiverem interesse, depois quiserem conversar sobre isso, não tem nenhum problema, tá? Mas hoje eu vou me Eu ater... tenho umas questões para te perguntar sobre o artigo. Sobre o artigo? Tá. Depois eu pergunto isso. Tá. E... e aí hoje a gente vai falar puramente sobre a entrevista psicológica, até porque vocês têm um trabalhinho, é uma aula rápida, não é uma aula longa, e no final vocês vão ter tempo para isso, aí a gente tira as dúvidas também, tá, Felipe? Então vamos lá. Aqui. Gente, aqui pensando na história, né, dentro da questão da entrevista, né, a gente começou primeiro a parte da entrevista com o modelo médico, né, ali pelo Kraepelin, que ele começou a detalhar o comportamento do paciente quanto às doenças, depois o Mayer, um enfoque mais psicobiológico do entrevistado, aí teve o Hartmann e a Anna Freud, onde ele trouxe a questão das doenças, o psicobiológico, as defesas do paciente, depois Sullivan com os fenômenos sociológicos e o modelo psicológico de Rogers, né, que ele procurava compreender o significado tanto dos componentes emocionais aceitos em condicionamento pelo entrevistador, né? Então, só uma parte da história para a gente não ficar sem esse acesso, né, de como foi surgindo a questão das entrevistas. Se a gente for pensar em definição de entrevista psicológica, de um aspecto geral, né? Primeiro eu vou falar em aspecto geral, depois vou falar em relação ao trânsito mesmo, né? Ele é um processo de interação entre duas pessoas com um propósito previamente fixado. É um campo de trabalho no qual se investiga a conduta e a personalidade de seres humanos. É uma forma especial de conversação, um método sistemático para entrar na vida do outro, na sua intimidade, né? Muitas vezes a gente ouve muito a questão, né? A entrevista tem a parte da subjetividade, né? Mas toda a entrevista ela tem um propósito, né? Como diz ali, ela é previamente fixada, ela é uma técnica psicológica realmente, né? E não é apenas uma conversação. Então é importante que a gente entenda isso para que a gente não tenha essas falácias que muitas vezes a gente ouve, né? É uma forma de diálogo assimétrico. Uma das partes busca coletar os dados, que somos nós, o psicólogo, e a outra prestar informações, né? A gente precisa disso. Ou seja, né, gente, se a gente for pensar na questão de entrevista e até mesmo de linguagem, de alguma forma, a linguagem ela é uma das ferramentas mais importantes do psicólogo, né? Eu não sei se vocês concordam, né? Se a gente não tiver essa fala, não tem, né? Então, a linguagem e as representações também de alguma... Tem gente entrando aqui, deixa eu admitir o pessoal. E também as representações da linguagem, né? Então, a entrevista é, sim, uma forma de a gente acessar a subjetividade do sujeito. Ela é indispensável, a entrevista, em qualquer processo. E a gente, em todos os contextos, né? Tanto na área educacional, na área da clínica, na área da jurídica, né? A gente precisa, na área organizacional, a gente precisa da entrevista. Ela é uma técnica, ela é um recurso fundamental. E a gente, de alguma forma, a gente não pode abrir mão dela. Na verdade, quando a gente abre mão da entrevista, muitas vezes eu digo que a gente invalida o processo da avaliação psicológica. Eu já estou pensando no trânsito, né? Porque vamos pensar assim, apesar de eu ter deixado o trânsito lá para o final,
vamos pensar, né, que se um sujeito falou para mim lá no início da entrevista que ele realmente faz as coisas de maneira mais lenta, que ele é mais cauteloso, é óbvio que um teste dele de atenção, a qualidade provavelmente vai ser boa, mas a quantidade vai ser menor, né? E como que a gente vai invalidar um teste desse, né? Do contrário também. Muitas vezes a gente pode ter um cara super rápido, um candidato super rápido na avaliação, mas cheio de omissão, né? Então a gente avalia aí a questão da impulsividade, né? Hoje em dia, dentro lá da resolução 01, né, que foi um dos aspectos na prova de vocês, ele não fala em percentil, né? Ele fala a questão de ser compatível, né? Então a avaliação psicológica a gente tem que avaliar isso como um todo dentro dos aspectos que a resolução lá rege para a gente, tá? Então, assim, pensando em tipos da entrevista, né? A gente pode ter diversos tipos. Se a gente for pensar na entrevista diagnóstica, ela visa, né, tanto estabelecer um diagnóstico, um prognóstico do paciente, bem como as indicações terapêuticas adequadas, né? A gente coleta dados sobre a história do paciente, a motivação para o tratamento, e quase sempre essa entrevista diagnóstica é parte de um processo mais amplo da avaliação clínica, né? Que inclui, na verdade, a testagem psicológica. Se quiserem ir perguntando alguma coisa, fiquem à vontade, pessoal. E se alguém tiver precisando entrar, porque tem gente caindo e voltando, se eu não ver, aí vocês me avisem aí, se alguém falar com vocês no WhatsApp. Eu até tô com ele aqui aberto, mas posso não ver. Aqui, né, os tipos de entrevista ainda. A gente tem a entrevista psicoterápica, que é aquela que procura colocar em prática a estratégia de intervenção nas diversas abordagens, né? E aí, acho que vocês já, final do curso, já deve ter as abordagens de vocês bem definidas, né? TCC, Gestalt, enfim, psicanálise, para acompanhar o paciente e esclarecer suas dificuldades, tentando sempre ajudar na solução das dificuldades desse paciente, né? Então, essa seria a entrevista psicoterápica, e aí acompanhar o paciente nessa evolução dele. A gente tem a entrevista de encaminhamento. Essa entrevista ela sempre busca indicar a melhor condução de tratamento ao entrevistado. Na psicologia do trânsito, a gente faz encaminhamento, né? Porque, como eu falei para vocês, quando eu dou a questão de apto com restrição, a gente pode fazer diversos tipos de encaminhamento. A gente pode fazer encaminhamento pedagógico, encaminhamento neurológico, encaminhamento psiquiátrico, enfim, a gente pode fazer diversos tipos, e é uma entrevista de encaminhamento, né? Se a gente for pensar em tipos de pesquisas, está aí o Carlos que me disse que fez pesquisa esse final de semana, né? Que é um tipo de pesquisa, visa investigar temas para certos estudos, né? Tanto em artigo científico, TCC, doutorado, enfim. Na área aí organizacional, a gente vê um tipo de entrevista à seleção e o desligamento, né? Aqui eu lembrei, né, já que eu trabalho também muito com crianças, eu faço avaliação neuropsicológica, eu penso na entrevista lúdica, né, também com as crianças, que eu vejo como importante. E assim, o importante de a gente entender tudo isso, pessoal, que a gente não recomenda também somente a entrevista como uma técnica de investigação. O Carlos caiu, deixa eu aceitar ele aqui. A gente não recomenda somente a entrevista como uma investigação. O ideal é que a gente tenha um aparato, né, que tem outros instrumentos associados, assim como a gente, de alguma forma, não deve somente usar os testes, a gente também não deve restringir a apenas uma simples aplicação de uma entrevista, né? Na verdade, a entrevista ajuda a gente a nortear, a embasar, a trazer, de alguma maneira, subsídios para o levantamento das nossas hipóteses, né? E aí a gente vai coletando esses dados do paciente a partir da entrevista.
A entrevista para fins de avaliação psicológica. A entrevista em saúde mental é vista como instrumento de avaliação, da mesma forma que os testes ou técnicas de observação. É usado, além disso, como sistema de interação no processo de avaliar, intervir e na busca de dados de diferentes fontes para fins avaliativos. Aqui, gente, os objetivos da entrevista, né? Eu trouxe as duas principais, né? Que eu vejo que é a entrevista diagnóstica, que ela visa estabelecer o diagnóstico do entrevistado, bem como as indicações terapêuticas adequadas, e a entrevista de encaminhamento, que o objetivo é indicar uma conduta, um tratamento adequado ao quadro diagnóstico do entrevistado, né? Eu coloquei essas duas aqui novamente, porque eu vejo que essas duas são as mais importantes. Uma definição, né? Definição de Tavares, hoje ela é uma das mais utilizadas, né? Ele diz que a entrevista é um conjunto de técnicas de investigação com tempo delimitado, isso é importante, o tempo da entrevista ele é delimitado, dirigido por um entrevistado treinado, né? Ela tem, quer dizer que ela tem um propósito, que utiliza conhecimentos psicológicos na relação profissional, com o objetivo de descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos, né? Então, aí a gente já, quando a gente fala que tem esse objetivo, a gente já começa a pensar quais são as perguntas, quais são os questionamentos que a gente vai ter aí no nosso roteiro de entrevista, né? Aspectos sociais, relacionais ou sistêmicos, e um processo, está escrito errado, que visa fazer recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção ou ainda responder uma solicitação. No caso, no Detran, a gente precisa responder uma solicitação, se esse candidato está apto ou inapto. Certo? Se a gente for pensar nisso, né, pessoal, esse é o escopo da definição da entrevista psicológica. E aí, se a gente for pensar em alguma maneira, em esquematizar isso, eu fiz aqui para vocês, né? Então, se a gente vê, tem as técnicas, pressupõe, né? Entrevista psicológica pressupõe as técnicas de investigação, elas são dirigidas pelo profissional treinado, ela utiliza conhecimentos psicológicos, a entrevista ela é delimitada no tempo e ela tem o que ela objetiva, né? Ela objetiva descrever as observações e diálogo, né? Se a gente for pensar a entrevista psicológica, ela está totalmente alinhada à observação, né? Que é uma outra técnica que a gente tem também. Ela avalia os aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos, e ela realiza encaminhamentos e propõe intervenções. Então, esse é o esquema aí que a gente tem da avaliação psicológica. Ju, Oi. quando a gente fala de entrevista, geralmente a primeira coisa que a gente pensa é estruturada e semi-estruturada, pensando no roteiro que ela tem. A gente pode falar que semi ou estruturada é um tipo de entrevista ou é uma característica de roteiro só? É um tipo de entrevista. A gente vai ver isso ali mais na frente. Estruturada, Beleza. semi-estruturada, tá? Dentro do trânsito, ela é semi-estruturada. Bem, a função principal é prover o avaliador de informações acerca do comportamento, valores, crenças e opiniões do entrevistado, buscando identificar pontos que podem interferir na avaliação, né? Dentro de cada aspecto, né, que a gente precisa avaliar. Cada avaliação a gente, né, dentro do porte de arma, a gente precisa avaliar um perfil dentro do trânsito, outro perfil dentro de um perfil para um profissional operador de máquina, enfim, né? E aí vão ter tantos outros perfis aí que precisam ser avaliados, né? Dentro de uma, vamos supor, de uma avaliação psicossocial para a NR, avaliar a questão de altura, avaliar questão de espaço confinado, enfim. Então, a gente tem que fazer questionamentos
que, né, e a gente, assim, a gente tem que buscar sempre, gente, eu acho que dentro da nossa entrevista, né, por exemplo, no trânsito ela é semi-estruturada, mas dependendo do decorrer, a gente vai trazendo outras questões, né, vão vindo, e aí a gente sempre, não tem como a gente muitas vezes perguntar diretamente para um candidato, mas a gente pode perguntar de uma forma indireta. Uma das questões que eu gosto, às vezes, de perguntar para um candidato, ele não vai me dizer, eu vou dizer, tem alguma coisa ruim no teu comportamento que tu gostaria de mudar? Mas eu posso perguntar, tem alguma mudança que tu faria no teu próprio comportamento? Gente, muitas pessoas com essa questão, eles me falam assim, às vezes mudaria um pouco assim a minha impulsividade. Eles falam, sabe? Se a gente perguntar de uma outra forma, eles falam. Então, assim, a gente tem que ver como que a gente vai questionar isso, né? Vamos supor, dentro do trânsito, uma outra questão que às vezes eu pergunto, né? Tu já passou por alguma situação de apuro no trânsito? Eles vão responder sim, né? Agora, às vezes, perguntar, tu já sofreu já se envolveu em um acidente de trânsito? Ele vai dizer não, porque ele não vai querer me falar. Né? Então, assim, a gente tem que saber como que a gente vai chegar nessa pessoa para que ele consiga transmitir isso para a gente de uma forma tranquila. Dentro da entrevista, uma das coisas importantes também que a gente faça, eu chamo de calibragem, né? A gente começa com questões assim, por exemplo, né? Se a gente for pensar no trânsito, já que a aula é de psicologia do trânsito, a gente começa a dirigir questões familiares, questões do trabalho, não tem problema ele me responder, né? Então, assim, a calibragem, eu vou saber como é que é o tom de voz dele, eu vou saber como é que é o comportamento dele, e aí depois eu faço essas perguntas que, para mim, têm importância para o trânsito. E aí eu vou ver se ele está com a fala mais agitada, se ele se mexe mais na carteira, se ele se esquiva, se ele tem uma atitude, eu chamo isso de calibragem, né? Então é importante que a gente tenha, além da entrevista, por isso que eu digo, a técnica da observação está muito aliada, é os dois o tempo todo juntos, né? Então, continuando aí, na entrevista, o psicólogo deve investigar os aspectos físicos, psíquicos do entrevistado, além dos fatores situacionais que podem interferir nas manifestações atuais e do comportamento deste. Aqui, gente, eu trouxe uma definição para vocês do Ocampo das etapas da avaliação, né? Porque a avaliação, ou a entrevista, desculpa, a entrevista ela pode ser utilizada no início, no decorrer e no fim da avaliação. E aqui aí estão as etapas, né? Primeiro, a gente tem o levantamento de objetivos, seria a entrevista de investigação inicial, onde se pretende observar as características do avaliando e a demanda, né? É difícil a gente pensar uma avaliação psicológica que não tenha essa entrevista inicial, porque assim a gente precisa saber essa avaliação inicial, ela pode ser tanto do demandante quanto do sujeito que pode ser avaliado. Então é importante que a gente faça essa investigação inicial, né? O segundo passo aí, né, do instrumento da entrevista seria a coleta de informações. Nessa etapa, a entrevista psicológica é utilizada enquanto instrumento avaliativo mesmo, da mesma forma que os testes e outras técnicas de avaliação. Então, assim, a gente tem a entrevista como um processo investigativo mesmo, né? A entrevista é um construto, de alguma maneira, que fornece dados, né? Que a gente coleta dados para o levantamento, aí aqui, das hipóteses e das informações, né? E, por último, aí a gente acaba tendo a indicação das respostas ao que motivou a avaliação, né? Então, faz a entrevista devolutiva, na qual o avaliado ou demandante, lá do primeiro passo, recebe os resultados do processo da avaliação que foi resultada. Ou seja, né, pessoal, a gente indica a resposta da avaliação, os resultados dessa avaliação. Então, acho que isso aí é um escopo bem bacana, uma definição bacana também do início, do meio e do fim do processo da avaliação psicológica.
aqui, Carlos, que é aquilo que tu tinha me questionado, né? Quanto ao tipo da avaliação, ela pode ser estruturada, né? Tem pouca utilidade na área clínica, né? Ela é mais utilizada em pesquisas, que se destinam basicamente ao levantamento de informações, né? As questões mais fechadas mesmo, né? Praticamente um questionário. A gente tem aí as entrevistas semi-estruturadas, que tem esse roteiro, como eu falei, pré-estabelecido, mas a gente pode ir surgindo outros objetivos, né, para que a gente possa atingir de alguma forma a informação que deve ser objetiva, que deve ser obtida, e também investigada, né, as questões que precisam serem investigadas e consideradas. Então, tem uma padronização dos registros, mas também a gente pode deixar ela um pouco mais aberta, né? Vai surgindo outras coisas no decorrer da entrevista. E aí a gente tem as entrevistas livres de estruturação, que ela não tem qualquer roteiro pré-estabelecido, no entanto, tem uma determinada estruturação, pois ela tem meta e o papel de quem conduz e os procedimentos pelas quais é possível atingir os seus objetivos. Aqui. Segundo o Egson, pessoal, ele tem algumas recomendações que devem ser aplicáveis ao processo da entrevista psicológica, né? E aí eu questiono, assim, né? O entrevistador, ele deve ter cuidado para não transformar a entrevista numa conversa social, né? Como, não digo nem dentro do trânsito, mas dentro de outra da clínica, né? Da questão diagnóstica, da entrevista diagnóstica, né? Como posso ajudá-lo? Será que é uma boa maneira, né? Eu pergunto para vocês, será que é uma boa maneira de a gente começar uma entrevista? Não sei, o que vocês acham? Sei lá, eu acho que se tu tem um objetivo com a entrevista, não faz muito sentido tu perguntar como posso ajudar a pessoa, né? Uhum, Sendo que é tu que vai conduzir para alcançar o exatamente. objetivo. Porque aí a gente parte muito do social, né? Para o social, para a questão de ajuda, né? Então, assim, um entrevistador, ele não deve completar as frases também do entrevistado, né? Às vezes tem, pela ansiedade do entrevistador, às vezes a pessoa nem terminou de falar e ele já está ali questionando, né? Ou às vezes até, em muitos momentos, vamos dizer, a gente não tem esse tempo que deveria ter, né? Para fazer entrevista, então às vezes é tudo muito rápido, né? E aí o psicólogo muitas vezes não conduz a entrevista, que eu acho de suma importância, não conduz de maneira mais adequada, né? Então, devem evitar perguntas que induzam as respostas do tipo sim ou não, né? Sempre fazer as questões aí abertas. Não deve interromper o fluxo do pensamento do entrevistado, a não ser que ele se perca em ideias que fogem dos tópicos da entrevista, né? Mas aí a gente também já vê a fuga das ideias, né? Que não tem a questão da objetividade, ou não tem a questão da compreensão, assimilação, daquilo que o psicólogo questiona, né? Às vezes a gente faz uma pergunta para o entrevistado, ele já conta todo o processo da família, né? E que para a gente aí na questão do trânsito, muitas vezes não faz um sentido, né? A não ser se a gente for pensar uma questão histórico de saúde, né? Familiar, sistêmica, aí se faz importante para o trânsito, né? E aí sim a gente pode dar uma avaliada, né? Questões de saúde familiar, né? Dependência química, alcoólica e tudo mais, ou quadros de ansiedade, quadros psíquicos mesmo, né? Gente, aqui o entrevistador deve estar atento, em especial a 3 momentos da entrevista, né? Aí eu botei aqui a chegada do entrevistado, né? Verificar como que ele chegou, os aspectos verbais, os aspectos não verbais, os aspectos implícitos, os aspectos explícitos, como que ele se comporta, como que está a fala dele,
como que ele escolhe a posição na carteira na sala, né? Eu acho muito engraçado que agora, na época da pandemia, a gente só... A minha sala são 3 fileiras, né? Aí a gente está sempre deixando a do meio vaga e a gente ocupa só essas 2 aqui. E mesmo assim, eu sempre boto, quando tem menos pessoas, eu sempre boto, assim, os questionários, né? Em todas as carteiras. E aí, muitas vezes, eu vejo assim, tem candidato que já procura sentar na carteira da frente. Tem candidato, às vezes, tem sala que senta lá totalmente atrás, né? Aí, às vezes, eu até brinco assim com eles. Gente, vocês estão achando que eu vou morder vocês, né? Pode sentar mais para frente, né? Enfim, né? Porque até para a gente poder interagir muitas vezes com eles é melhor, né? Todos eles estarem mais próximos da gente. Então, às vezes eu vejo assim, né? Aquela pessoa que a gente vê que tem uma dificuldade, assim, senta lá atrás, se escondendo, sabe? Aí, às vezes, eu vou lá, senhor, eu vou lá nele, o senhor não gostaria de sentar aqui mais para frente? Talvez fique mais fácil de eu poder auxiliar o senhor na carteira, né? Então, como que é essa chegada, né? Como que tá o afeto dessa pessoa? Tá apático, tá embotado? Como que será que é o nível de cognição? Quando eu falo alguma coisa, ele compreende, né? Ele consegue compreender as perguntas, né? Eu acho que desde assim, essa chegada, a gente pode pensar até na vestimenta dessa pessoa, né? Será que está adequada? Tá calor ou tá frio lá fora, e será que ele está adequado à estação do ano, né? Acho que tudo isso a gente tem que prestar atenção, né? Tudo isso eu vejo que é coleta de dados, né? Acho que desde quando o candidato chega na recepção, a gente já está observando ele de alguma forma. Se a gente for pensar no curso intermediário dessa conversa, aí entra tanto o aspecto da verbalização, né, do sujeito, os aspectos também cognitivos e afetivos do candidato, como que ele se expressa, como que ele se movimenta em sala, né, como que ele se coloca em sala. E o terceiro momento da entrevista, que seria o momento final, eu vejo assim, a gente tem que entender como que esse paciente entrou e como que ele está saindo, né? Será que ele chegou agitado, ansioso e ele está saindo mais calmo? Será que ele entrou calmo e ele está saindo mais agitado, né? Como que foi para esse candidato ele falar de si? Quais foram as questões que mobilizaram de alguma forma a conduta dele? Tudo isso, gente, serve de informação para análise da investigação psicológica. A gente vê no aspecto da entrevista, ou às vezes eles mesmos, assim, no aspecto da entrevista, eu tô ansioso e tal, e a gente conversa, e aí a gente chega lá na devolutiva, eles já estão mais tranquilos, né? Porque a gente começa a explicar passo a passo, eu sou sempre bem cautelosa para explicar, às vezes eu digo assim para eles, né? Às vezes eu brinco com eles dizendo assim, gente, quando eu vejo que é uma sala muito quieta, assim, que não pergunta nada, às vezes eu falo assim, gente, o pior do que a dúvida é a gente não ter um resultado positivo lá no final. Vamos perguntar aí, pessoal, sabe? Para dar uma estimulada no pessoal a questionar, porque quando é uma sala muito quieta, pessoal, e não questiona, assim, ou eles estão entendendo tudo ou eles não estão entendendo nada, né? Então, mas aí a gente sabe, assim, qual é o perfil da sala que não está entendendo nada. E aí a gente tem que a sala muito tímida, assim, e é incrível, gente. Parece que quando vem, eles vêm tudo junto. Parece que eles combinam em grupo, assim, e vem tudo junto, assim, na mesma van da autoescola. Bem, dando continuidade aqui. Os exemplos do que não fazer. O que passava em sua cabeça era que você não era capaz, né? Tu já está induzindo o candidato ali a uma resposta. Você sentia algo em seu corpo, como as mãos suaves, pernas tremendo e boca seca? A atitude do entrevistador deve ser de aceitação completa das vivências do entrevistado. Não deve haver discussão de pontos de vista, né? Hoje teve uma questão bem interessante até. Teve um candidato
que ele foi mal nos testes e ele estava fazendo pós-doc. E não é que ele foi mal, ele teve nível médio inferior, né? Assim, mas para um cara que faz pós-doc, achei muito estranho, né? Aí tá, eu fiz a entrevista no final hoje. E aí eu chamei ele e fui questionar, né? Sei lá, dormiu bem a noite passada, né? Enfim, às vezes o candidato pode estar lento e tal. Ah, não, tu dorme bem. Aí perguntei, tu faz uso de droga? Sim. Aí eu perguntei assim pra ele, tu fumou alguma coisa antes de vir? Ele, sim. Pessoa totalmente lenta, assim, sabe? Então, eu acho que, né, porque é muito estranho, né, pessoal, um cara pós-doc ter um médio inferior, um teste de atenção, o memória e meio mais ou menos, assim, e num teste de inteligência, ele acertar 22, meu Deus, um cara que faz pós-doc, alguma coisa aconteceu, né? Então, acho que essa questão, e aí a questão, quando eu digo aqui, ó, não deve haver discussão de pontos fortes, pontos de vista, aí ele começou a me falar, mas tu deve saber, né? Assim, a maconha não causa dependência química e tal, ele veio falar para mim. Eu falei, olha, a gente não vai discutir sobre isso, né? Ainda, ele é da parte, toda uma parte biológica, ecológica, assim, aquelas pessoas que super viajam nas coisas. Aí eu falei assim para ele, olha, o que eu sei é que a maconha é uma droga depressora do sistema nervoso central e ela causa lentidão. E para dirigir a gente precisa de reflexo, a gente precisa de percepção e isso afeta na nossa atenção. E o resultado dos seus testes é isso que está apontando para mim. Então, assim, eu não vou entrar na discussão contigo se causa ou não causa dependência, né? Mas é esse o resultado que eu tenho. E dei inapto para ele. Então, assim, né, gente, é importante, não vou ficar discutindo com o candidato uma coisa ou outra, né? Mas sim, vou averiguar da forma que é necessário. As pausas e os silêncios são quase sempre embaraçosos para o entrevistador. Nesses momentos, possivelmente, o entrevistado está revivendo experiências que não consegue expressar verbalmente. Quando as pausas forem longas, o entrevistador poderá retomar um tópico anterior que estava sendo discutido. O tempo da entrevista deve ser marcado de alguma forma e o entrevistado será comunicado de quanto tempo dispõe, né? Se necessário, marque-se outra entrevista, deve se limitar. Isso é de mais definição, né, pessoal? Deve se limitar o número de assuntos em cada sessão para não confundir o entrevistado. É necessário trocar o pronome pessoal, eu, pelo uso de expressões mais vagas, tais como parece que, parece melhor, pode ser usado, me corrija se estiver errado, como um aspecto no final, né? Para a gente reavaliar isso de alguma forma. Recomenda-se fazer o uso do que for discutido em cada final da entrevista e que o entrevistador faça uma síntese para o entrevistado do que foi abordado na sessão. O término da entrevista não deve transformar-se numa conversa social. Por isso a questão, né? Em que eu posso ajudar? Sem nenhuma relação com os problemas discutidos. Isto é, pode prejudicar o andamento da entrevista, né? A gente tem que ter ela é dirigida, né? Lembrar sempre disso. Ela é dirigida e tem um tempo delimitado. Aqui, segundo Tavares, o entrevistador deve ser capaz de estar inteiramente disponível para o outro naquele momento, auxiliar o paciente para que ele se sinta confortável, querer buscar uma aliança terapêutica, facilitar a expressão dos motivos que levaram a paciente até a consulta, buscar esclarecimentos para as questões vagas ou incompletas, confrontar esquivas ou contradições de maneira gentil, né? Como o caso que eu falei hoje desse candidato, a gente tem que confrontar, né, de alguma maneira, tolerar a ansiedade evocada pela entrevista,
reconhecer defesas e modos de estruturação de cada paciente, identificar, conhecer e respeitar seus processos transferenciais, aí uma questão mais de uma entrevista diagnóstica, né? Assumir a iniciativa em momentos de impasse, por exemplo, né, pessoal, aqui, assumir a iniciativa em momentos de impasse, principalmente uma entrevista devolutiva quando a gente dá um inapto, né? Muitas vezes a gente tem algumas questões de impulsividade, às vezes, principalmente quando é motorista profissional, diz, já estou tantos anos dirigindo, não é tu que vai me dizer que eu vou dirigir ou não, né? E aí a gente tem que assumir muitas vezes uma atitude eu digo de colaboração, de entendimento, né, empática com aquele profissional que realmente a gente sabe que pode afetar a vida, né, econômica, financeira dele, familiar e tudo mais, mas a gente tem que prestar o nosso trabalho, né? Não dá. Hoje, hoje aconteceu uma situação comigo que eu fiquei até achei complicado, assim. Tem uma outra empresa do Porto estava me contratando e aí ela perguntou que testes eu fazia, né? E aí ela me disse, eu faço AC, eu faço Palo, eu faço Beta. Ela me falou para motoristas também, é uma empresa portuária aí eu falei, olha, eu aplico a bateria do BPA, ou eu aplico o TEAD, o TEAD, o TEAC e o TEAUT. Eu aplico o TPIC ou TENR para memória. Aí ela assim, mas aí eu falei, quando eu faço o NR, né, que é a avaliação psicossocial, aí eu aplico o Event, que eu acho que é importante, uma escala para ver a vulnerabilidade do estresse desse colaborador. E aí ela me disse assim, não, mas as pessoas têm muito baixa escolaridade, elas vão ir mal no teste, tá, mas então eu tenho que aplicar um teste para ela ir bem? Eu fiquei me perguntando assim, sabe? Não sei, eu tenho que avaliar se a pessoa está hábil para a função ou não, né? Mas eu não tenho que pensar num teste que ela vai ir bem ou não, né? Acho que muito pelo contrário. Então eu já fiquei meio assim, né? Quando ela me falou isso. Enfim. E por último, dominar as técnicas que a gente utiliza no trabalho. Alguma questão, pessoal, até aí? Não? Então vamos continuar aqui. Para Piaget, o entrevistador deve saber conversar, não desviar nada, não esgotar nada. Saber buscar algo de preciso, ter a cada instante uma hipótese de trabalho, uma teoria, verdadeira ou falsa, para controlar. Aqui, gente, eu botei alguns aspectos que eu vejo, Juliana, né, vejo como importante dentro do processo da avaliação psicológica e dentro do processo da entrevista psicológica, né? Isso aqui é meu mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ser objetivo, acho que a gente tem que ser empático com o outro, a gente tem que ter respeito com o outro, né? Porque tem um outro ali na nossa frente, a gente muitas vezes tem que ter sensibilidade nessa dificuldade, principalmente numa entrevista devolutiva, mas tendo a ética, né? A sensibilidade não quer dizer que eu vou liberar ou não liberar esse candidato pela sensibilidade. A questão da curiosidade, eu botei no sentido de a gente poder investigar, né, tentar coletar o máximo de dados que a gente pode para fazer o nosso levantamento das nossas hipóteses, mas também pensar num limite, né? A gente não vai, de alguma maneira, chegar lá na super intimidade desse paciente, né? Então a gente tem que ter um limite aí para essa curiosidade também, de alguma forma, né? Aí partindo, né, já mais aí olhando para a questão da psicologia do trânsito, né? Eu separei, gente caindo aqui, voltando. Eu separei aqui, né, as duas palavras, entre e vista, né? Uma definição que eu achei bacana, que é a relação
de estado que separa duas pessoas, né? Um processo que é objetivo, que o objetivo é levantar informações a partir dessa conversação e que tenha objetivos claros e de roteiro, né? Então, é sempre uma conversa dirigida onde a gente tem que deixar uma pessoa bem à vontade para criar uma situação de empatia, né? Na avaliação psicológica, a entrevista ela busca levantar informações do examinando para identificar fenômenos psicológicos e posteriormente relacioná-los, faltou um acento aí, com as demais técnicas de avaliação, testes, observação e dinâmica, né? Como eu falei, se a gente não faz a entrevista, a gente invalida, né? Porque aí fica testagem psicológica, da mesma forma como quando a gente faz só a entrevista, a gente também precisa dessas outras técnicas da avaliação psicológica, né? Que são essas outras três aí, né? E sempre pensando que a gente tem um propósito dentro da avaliação psicológica do trânsito, a gente tem um propósito definido que dentro dela é a perícia, né? A gente avalia essa pessoa com o intuito que ela forneça os conteúdos, se ela está apta ou não para dirigir. E aí a gente entra a nossa resolução, que até teve uma questão na prova de vocês sobre isso, sobre a resolução 01 de 2019, né? Que foi até uma questão discursiva aí. Opa, travou aqui. Bem, a entrevista, né, pessoal, psicológica no trânsito. Ela tem a inicial, que ela tem o caráter obrigatória, né? E a gente tem a entrevista devolutiva, que ela é opcional, na verdade, para o cliente, né? Mas quando ela for solicitada, ela é obrigatória o psicólogo realizar. É isso. A entrevista psicológica no trânsito, né? Ela é semi-estruturada, como eu falei para vocês anteriormente. Para elaborar qualquer roteiro de entrevista é importante ter clareza da demanda inicial. E aí, quais são os fenômenos, né, que a gente deve, psicológico, que eu devo acessar para a entrevista psicológica no trânsito, se a gente for pensar? São esses daqui da resolução 01 de 2019. Lá no artigo 2, ele fala, né, quanto aos aspectos cognitivos, né, da atenção concentrada, dividida, alternada, memória visual e inteligência. Dentro e essa foi a questão da prova de vocês, quanto ao juízo crítico e do comportamento, deve ser avaliado aí por meio da entrevista, a criação das situações hipotéticas que versam sobre reações e decisões. E aí tem até no artigo, né, tem um pouquinho disso, né, o tempo de reação, assim como a capacidade para perceber quando as ações no trânsito correspondem ou não a essas decisões de comportamento adequado, sejam eles individuais ou em relação ao outro. E o psicólogo sempre deve obter informações a respeito do histórico do candidato com relação aos acidentes e também da questão da mobilidade humana e urbana, né? E aí é como eu falei para vocês, dentro disso, da entrevista, que vocês vão fazer o roteiro aí de vocês, a gente já tem que pensar nessas coisas, como que a gente vai calibrar esse candidato aí inicialmente, quais vai ser as perguntas que a gente vai fazer, depois a gente vai fazer as perguntas mais profundas, que realmente do nosso interesse. Algum questionamento, pessoal? Eu tô com uma dúvida. O que é pós-doc? Pós-doc é depois do doutorado tem o pós-doc. PhD. Ah, tá. Eu pensei que era alguma coisa sobre avaliação para tirar carteira.
Não, não, não. Ô, gente, aqui foi uma coisa que eu não falei para vocês, mas assim, né, antes da entrevista, né, é sempre importante que a gente faça o rapport, né, ver se essa pessoa tem alguma situação, né, eu já falei isso para vocês em outras aulas, mas sempre é importante frisar, ver se ela tem alguma situação que impede ela de caminhar no processo, né, verificar se ela precisa de algum cuidado especial nessa entrevista especial, se tem alguma deficiência, a gente pode, né, às vezes, deficiência que eu digo de estrutura física mesmo, mas precisa, vamos supor que eu queira aplicar um Pfister e a pessoa é daltônica, né? Vamos supor que a pessoa não trouxe um óculos, né? Então, eu acho que a função básica do entrevistador, nesse momento, ele prover subsídio para que esse entrevistado faça a avaliação dele da melhor maneira possível, né? E através do comportamento que a gente investigue, né? Esse vocabulário, esses valores, as opiniões, os princípios desse candidato, e respeitando ele diante as suas situações. Vamos passar aqui. E por último, né, ainda do artigo 2, aqui a gente tem o terceiro aspecto, que é quanto à personalidade, que, né, aí vem tanto a questão da impulsividade, agressividade e ansiedade, né, que essas três características não devem nem ser muito alta e nem muito diminuída. Aqui. No trânsito, pessoal, em relação à resolução do CONTRAN, né, também traz um roteiro aí para gente de entrevista, né, é obrigatório individual, né, primeiro, a identificação pessoal, segundo, o motivo da avaliação, terceiro, né, o motivo da avaliação, é uma obtenção de carteira, é uma alteração de carteira, é uma inclusão de EAR, é uma mudança de categoria, é uma renovação, né? São esses né? Mas qual é o motivo? Cada um, acho que a gente tem que saber avaliar de uma forma. Então, acho que essa é uma pergunta importante dentro da entrevista, né? O histórico escolar, o histórico profissional, acho que é importante a gente, dentro da minha entrevista, além da questão escolar, eu ainda questiono assim, foi um supletivo, foi um telecurso, porque tem muita diferença, né, gente? A pessoa que fez o ensino regular e uma pessoa que foi lá, fez uma prova e passou e tem o ensino médio. Então, acho que tudo isso a gente também tem que saber como que a gente vai avaliar essa pessoa, né? O histórico profissional, o histórico familiar, né? Assim, quando eu pergunto isso, assim, né? Vamos supor, eu atendo pessoas de Maruí, né? A gente tem que saber como que a gente vai questionar uma pessoa, né? Lá, o transporte, né? Tem transporte a cavalo, tem transporte a não sei o que, a gente tem que ver como que a gente vai, qual é a melhor maneira que a gente vai entrevistar essa pessoa, que a gente vai acessar essa pessoa. O histórico familiar, indicadores de saúde e doença, que é muito importante para o trânsito, né? E os aspectos de conduta social, que também, né? Aliás, a nossa primeira aula lá foi no espaço compartilhado, espaço social, né? A questão da mobilidade urbana e humana. Então, é super importante. Aqui, vocês veem que a gente tem três bases que orientam como a gente vai fazer a entrevista, né? A gente tem a resolução do CFP, a 01/2009, a gente tem a resolução do CONTRAN, 425, de 2012, e a gente tem o manual de avaliação psicológica. Então, assim, a gente tem dados e a gente vai juntando e faz aquilo que eu entendo, que vocês vão entender dentro do roteiro de vocês, qual é o melhor aspecto aí para ser trabalhado dentro do trânsito, que é a atividade que vocês têm aí para fazer. Então, dentro do manual de avaliação psicológica, eu não sei se eu postei, mas eu posso até postar aí para vocês depois, também são os dados de identificação pessoal,
história familiar, dados socioculturais, dados profissionais, indicadores de saúde e doença, aspectos de conduta social e visão e valores associados ao trânsito, né? Vocês veem que muda pouquíssima coisa, né? Não muda muita coisa. Aqui, o artigo 2, o parágrafo 6º, 7º, 8º e 9º, diz, né, que a entrevista psicológica, novamente, né, é uma conversação dirigida, ela tem esse propósito, né, precisa ser planejada, né, ela não deve ser, de alguma maneira, então, considerada como definitiva, porque, de alguma maneira, ela é uma entrevista semi-estruturada. Sua função básica é prover ao psicólogo subsídios técnicos acerca da conduta, comportamento, conceitos, valores e opiniões do candidato. Tá? 7º, ao psicólogo deve, portanto, planejar e sistematizar a entrevista a partir de indicadores objetivos de avaliação correspondente ao que se pretende examinar. Que o objeto é o comportamento humano, né? Durante a entrevista, o psicólogo deve registrar as observações do comportamento, de forma a colher material que possa enriquecer a posterior análise dos resultados. E, por último, na perícia psicológica, deve ser realizada no contexto do trânsito, a entrevista tem que ser de caráter individual e obrigatória. Como deve ser feita a devolução de resultados, né? Isso daqui é importante, pessoal. Na entrevista devolutiva, deve ser dado acesso ao laudo e à folha de respostas do exame, conforme o caso. De fato, o artigo 8 da resolução do CFP afirma que, tanto para entrevista de devolução quanto para apresentação do recurso, não será admitida a remoção do teste do candidato do seu local de arquivamento público, devendo o psicólogo contratado fazer seu trabalho na presença de um psicólogo da comissão examinadora, salvo determinação judicial. O que quer dizer isso, pessoal? Quando a gente vai dar o resultado lá para o candidato, a gente não deve mostrar a folhinha do teste, a gente mostra o resultado, não é? A gente mostra, não, a gente fala sobre o resultado, apresentou um indicador, média inferior, indicador médio superior, você está acima da média, mas nenhuma hipótese a gente vai mostrar a folhinha lá do teste, né? Olha aqui, tu teve tantas omissões, tu teve isso. Não, a gente não faz isso, né? E aí, muitos candidatos, assim, muitas vezes dizem assim para mim, mas como que eu vou ver? Eu vou acreditar na tua correção ou não? Não sei o quê. E aí eu digo assim, olha, eu sei do meu trabalho, você pode a qualquer momento trazer um outro profissional aqui, psicólogo da sua preferência, da sua segurança, eu posso mostrar para ele o resultado, mostrar para o outro psicólogo, né? Mas eu não vou mostrar para ele não pode estar junto. E, gente, nunca aconteceu de alguém vir trazer um outro profissional. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente até quer dizer assim, o nosso trabalho está ok, né? Então, não preciso... realmente a gente não pode, né? Até porque tem a questão da aprendizagem, né? No teste, né? A gente pode falar para ele o que foi que ele acertou, o que ele errou, mas a gente não deve mostrar o teste para o candidato. Então, isso eu acho que é importante. Essa questão aí, tá? Continuando aqui, os candidatos que residem em outro estado não podem nomear procuradores ou contratar psicólogos para representá-los na entrevista devolutiva. Opa, travou aqui. Objetivos éticos, né? A gente está finalizando aí, né? Pensando sempre na ética profissional, né? Fornecer a quem de direito, na prestação de serviço psicológico, informações concernentes ao trabalho a ser realizado, ao seu objetivo profissional. Informar a quem de direito os resultados da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisão que afetem o usuário ou beneficiário.
orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer sempre que solicitados documentos pertinentes o bom termo de trabalho. E o artigo 9º é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos, organizações, a que tenham acesso no exercício profissional. E aí, por último, a atividade de vocês, que ela é em dupla. Eu não vou escolher as duplas, acho que, né, vocês estão aí no último semestre, já deve ter aí as equipes, as duplas de vocês. Vocês são em 20, dá para fazer a dupla de 2, não é dupla de 3, né? E quem achar que quiser fazer sozinho, eu não me oponho, tá? Pode fazer sozinho, mas fazer mais que 2, não. Se quiser fazer sozinho, ok, certo? E aí, mas o ideal é que vocês façam em dupla, tá, pessoal? São 20, dá para dividir certinho, tá? E aí eu quero que vocês criem o próprio roteiro de entrevista de vocês, né? Aí com os dados de identificação, botei até para facilitar aí para vocês, o motivo da avaliação, o histórico, familiar, escolar, profissional, né? Que perguntas que a gente vai fazer, né? A gente pode pré-estabelecer. Eu acho que somos em 19, 20 com você, né? Não, são 20 alunos. São 20? Uhum. É que tem um aluno, o Júnior, Tá, sim. que ele não é da sala de vocês, mas ele faz essa matéria com vocês. Tá? E aí, gente, pensando nisso tudo, assim, né, na questão do trânsito, né, diante dos diversos tipos de entrevista que a gente tem, eu acho que é importante no trânsito a gente pensar assim, na entrevista comportamental, né, assim, quais perguntas que a gente vai fazer para a gente observar esse comportamento da pessoa, como que ele está funcionando naquele momento, se ele está de acordo ou ele não está de acordo com aquilo que a gente precisa aprovar ou não, se o candidato ele tem essa habilidade para atuar no trânsito e enfrentar as situações. Tela desativada. As situações que o meio vai proporcionar para ele dirigir, né? Acho que a gente tem a gente precisa compreender o outro, a gente precisa de alguma forma perceber o outro, o meio, o espaço que ele está, como que ele se comporta, como que ele pensa, como que ele age, né? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, né? Se a gente for, qual foi a maior conquista dele, muitas vezes vem alguma coisa aí que a gente pode enxergar algum ato de impulsividade, algum ato de, né? Como que foi para ele conseguir ter essa conquista, ele passou por cima de alguém ou não? Muitas vezes vem tudo isso, assim, na entrevista, né? Qual é a expectativa que ele tem as novas conquistas, né? Às vezes dependendo do decorrer, assim, da entrevista, eu questiono, no momento que estás apressado, né? Quando já é motorista profissional e sai atrasado de casa, como que tu age? Às vezes ele, né, sai buzinando, faço isso, faço aquilo, enfim, às vezes vem coisas que a gente nem espera que venha e vem, né? Então a gente dentro da entrevista aí que vocês vão fazer, a gente pode pensar nessa parte comportamental, a gente pode pensar na parte mais sociocognitiva, né? Quais são esses pensamentos, quais são essas ideias, essa atenção, essa concentração, essa memória. Muitas vezes, em alguns aspectos, dá para a gente trabalhar isso, né? Qual é a forma dele de pensar, de agir, né? De estruturar junto com a interação social, né? Como que eu vou lidando com essa pessoa, né? A gente sabe que dirigir é uma atividade complexa, né? Que exige muito da gente. Então, a gente precisa de atenção, a gente precisa da tomada de decisão, e exige também da parte motora, né? Desse candidato, né? Enfim, a parte da atenção, né? Se a gente for pensar em atenção dividida, né? A gente olha a marcha, a gente olha o pedal, a gente olha as pessoas. O nosso cognitivo, ele tá sempre a milhão ali, né? Ele precisa funcionar super bem. Se a gente for pensar
nessa parte sociocognitiva, né? A gente tem que estar se tem algum problema, a gente vê que tem uma falha cognitiva aí, né, de alguma forma. Então, a gente tem que verificar isso para ver se ele está compreendendo enquanto ser social, né? Lidando com a organização de ideias e com a inteligência, né? A gente também pode avaliar dentro da entrevista a questão da percepção, né? Como que essa pessoa está compreendendo isso, a explicação, como que ela está interpretando aquilo que eu pergunto. Será que ela tem clareza? Será que ela tem coerência na resposta, no começo, no fim? Será que ela consegue elaborar a resposta de alguma forma, né? Como é que ela interpreta, como é que ela organiza isso quando ela me responde? Será que é de forma adequada, né? Então, a gente tem que rever isso. A gente pode pensar também aí dentro da entrevista nos aspectos emocionais, né? Nos aspectos de saúde, né? Que essa pessoa vai dirigir. E nos estados emocionais, sentimentos, o estilo de vida também, né? Eu acho que tudo isso é extremamente importante. Assim, gente, eu não sei como é que vai ficar aí para frente, né? Eu acredito que a minha ideia, eu acho que até no primeiro dia de aula eu tinha falado isso, até o Maurício tinha a questão da aplicação, né? Tem uma aula aí que seria até uma das atividades de vocês, a aplicação dos testes, da entrevista, mas eu não acredito que a gente vai ter aula presencial esse ano. Então, eu ainda não sei, até se vocês quiserem dar sugestão, mas eu acho que seria importante, sabe, essa questão de a gente tentar fazer como se fosse uma aplicação mesmo de uma entrevista. Isso para vocês, esse treinamento, eu acho que é importante a gente passar por esse processo, tá? E aí avaliar, né, gente? Ô, Ju, Oi. essa aplicação não se encaixaria como aula prática para dar para a gente fazer presencial? Pode ser. Eu não sei qual é a aula aqui. Deixa eu ver aqui, Carol. Hoje a gente está na aula 10, são 20 aulas. A próxima aula é de personalidade, que é outra técnica. A próxima aí depois é elaboração de documentos. Essa aula aqui, ó, do dia 31, que, né, eu botei aqui a AVA para vocês, a elaboração de instrumento da entrevista, que eu vou deixar hoje, se vocês forem fazer hoje, ok, já dia 31/10 vocês já estão liberados. E depois, aqui, ó, teria no dia 23/11, que eu tinha colocado a aula 17, trabalho em dupla para aplicação das técnicas aprendidas. Seria nesse dia que eu queria fazer algum trabalho com vocês, sabe? Eu não sei. De aplicar essa entrevista que a gente tem que criar, a gente pode fazer presencial? A gente pode fazer presencial? Acho que dá para fazer? Eu acho que seria legal já. Se a aula prática pode. Porque nós já fizemos aula presencial na quadra, dá para fazer presencial também, já que vai ser aplicado um teste. Se a aula prática pode. Oi? Até se, tipo, vierem a criar... Esquece tudo que eu ia dizer. Não, mas se for aula prática, se é uma aplicação de alguma coisa que tem que ser presencial, cabe, daí pode. Ah, é? Eu não sabia. Eu vou falar com a Van, então. Porque eu tava pensando na questão de espaço, sabe? Uhum. Aí eu já ia dizer, se faltar espaço, onde tiver espaço, a gente faz lá no meio do corredor mesmo e tá tudo tranquilo. A entrevista até daria, mas para aplicação de testes, assim, tem que ter mesa, tem que ter tudo certinho, né? Complicado. Não, professora, é que assim, a nossa sala, a sala do bloco C, ela suporta 10 pessoas por causa da pandemia, né? E do espaçamento. Mas existem salas no Unibag que cabem 100 pessoas, daí dá tranquilo, é só a gente pegar outra sala. Tá. Assim, Felipe, na verdade, o que eu pensei, né, fazer inicialmente, pessoal, eu pensei eu iria falar com um professor da avaliação psicológica para a gente pegar os alunos e vocês poderem aplicar neles, entende? Que eu acho que seria mais rico para vocês do que vocês aplicarem em vocês próprios, né? Eu acho que se torna mais profissional, assim, né? Eu acho que
Ai, você já se conhece, não vai nem dar um friozinho na barriga, né? Ansiedade da entrevista. Eu acho que esse contato é importante. Eu não sei se a gente conseguiria, por causa da pandemia, pegar cada dupla, né? Porque aí eu penso cada dupla fazer essa aplicação dessa entrevista, fazer talvez a aplicação do teste, e aí a gente pode até fazer num espaço maior e eu ficar passando assim por vocês. Pode acontecer no mesmo momento, sabe? Pode, dá para pegar o centro de vivência para fazer isso. É tranquilo. Tá, então tá, tem bastante tempo, é dia 23/11. Aí eu vou organizar com a Van e vou falar com a professora, ou eu não sei se vocês acham que tem uma sala que seja mais tranquila para isso, aí a gente vai se ajustando, tá? Mas eu acho que é, Tá. que é legal. Esse trabalho que tu tá para hoje, ele é para ser entregue quando? O trabalho de hoje eu botei aqui, ele pode, na verdade, gente, assim, ele pode ser entregue até 31/10, 31/10, né? Tem 3 Ah, semanas aí, tá? Eu vou dar o tempo para vocês fazerem hoje aí na aula, mas vocês podem me entregar ele até dia 31/10, que é ele que eu vou postar na Ava. Se vocês já terminarem hoje, dia 31/10, vocês já estão liberados aí. que daí Tá? essa aqui vale 2 pontos, no caso. 4. 4? Mas daí falta uma que vale 2, né? São 3. Nós só fizemos 2. Mas aí tem mais outro no dia 21/11, que provavelmente eu vou fazer um estudo de casa, alguma coisa mais simples ali, Ah, tá. tá? Entendi. E assim, gente, é claro, eu não vou expor o nome de ninguém, mas acho que assim, tem pessoas aí que não foram muito bem na prova e que não fizeram uma das atividades lá da síntese, né? Então, estão zerado. Então, acho que é importante o pessoal se comprometer com essa atividade, tá? É isso. Ô, professora, terminando, a gente te envia por e-mail ou tu vai Então, colocar um local lá no Ava? tu falou isso, eu lembrei de uma coisa, Felipe, foi importante. Dentro lá do ambiente Ava, eu postei, é porque eu acho o sistema meio. Eu postei vários tipos de entrevista, porém eu acho que só ficou fixado um para vocês, o de casal, se eu não me engano. E aí eu vou passar aqui pelo chat, eu vou passar todos os. Tem uma na maionese lá. Só tem uma, né? Tem uma na De maionese. casal. Eu É. vou passar para vocês algumas, é óbvio que eu não vou passar a minha de trânsito. Eu vou passar algumas, assim, alguns exemplos que eu tenho para vocês terem uma estrutura, tá? Eu vou passar aqui no chat e aí vocês podem. Eu vou deixar disponível meu e-mail aqui também, apesar que no dia 31 seria importante que vocês aplicassem, colocassem no AVA. Eu vou deixar em aberto já. Enquanto vocês estão fazendo, eu já vou deixar aberto no AVA. Que aí vocês já deixam postado lá, é melhor? Tá. Só que tem um porém, tá? O meu, eu não consigo ter acesso a esse. Aí nesse, quando tu quer postar essa atividade aí. A gente te manda, Maurício, fica tranquilo. Ah, tá. Beleza. Então, tá. Foi igual a avaliação, né? Sim, sim. Tá. Mas aí Outra coisa. Tá. Tu vai pegar o nome das duplas, alguma coisa assim, ou como é que tu vai fazer? Vocês vão me mandar a atividade, né? Aí eu pego quando vocês mandarem. Ah, tá. Beleza, então. Tá? Gente, eu vou estar aqui Beleza. disponível, tá? Eu vou deixar o Zoom aberto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá? E eu Psicologia Unibab, 3 mensagens. Lucas Damasio. Não pode ser. Oi. Ficou mudo aqui para mim, não sei o que foi, Maurício. Notificações. Juliana. Oi. Tela desativada. Não pode ser no privado? Pode ser, não tem problema. Vocês também Pode ser? têm o meu WhatsApp, mas eu vou ficar disponível aqui no Zoom, tá? Aí vocês podem me chamar. Tá.